Corre por aí uma alegação de que dietas low carb, sobretudo as dietas cetogênicas, possam produzir resistência à insulina e inclusive aumentar o risco de diabetes. De onde saiu isso? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Esse é um assunto que aparece com certa frequência em comentários de postagens na rede social, porque tudo indica alguns profissionais de saúde têm falado essas coisas. Quem faz esse tipo de alegação está se baseando em mecanismos. E mecanismos, vocês que já escutam aqui, devem estar quase repetindo de cor. Mecanismos pavimentam o caminho para o inferno. Por quê? Porque tem muita coisa que é lógica, que faz sentido, que deveria ser assim, mas quando a gente vai ver, não é. Vamos ver que mecanismos e que lógica está por trás dessa afirmação de que low carb ou cetogênica pioram a resistência à insulina. Primeiramente, existe um fato, que a gordura saturada na dieta reduz a sensibilidade à insulina. Para muitas pessoas isso pode ser uma surpresa, mas está bem demonstrado, especialmente em modelos animais, mas também em estudos em seres humanos. A segunda coisa é que a administração de gordura saturada em experimentos em humanos piora agudamente a sensibilidade à insulina. Você pega o indivíduo em jejum, dá para ele consumir uma fonte de gordura saturada e 30 minutos depois você mede a resistência à insulina com algum padrão ouro, tipo clamp insulinêmico glicêmico, e aí você descobre que a sensibilidade à insulina desse indivíduo efetivamente piorou agudamente. A palavra-chave aqui é agudamente, nós vamos retornar a isso. E por fim, existe o fato de que pessoas que seguem uma dieta low carb, sobretudo se for uma dieta very low carb, uma dieta cetogênica, se essas pessoas se submetem a um teste de tolerância oral à glicose, que teste é esse? É aquele em que você pega o indivíduo em jejum, mede a glicose dele, aí ele bebe uma solução com 75 gramas de glicose e você vai medir de novo a glicose dessa pessoa em 2 horas. Pois bem, indivíduos que estão seguindo uma dieta cetogênica e fazem um teste de tolerância oral à glicose, frequentemente mostram uma resposta no exame que é compatível com pré-diabetes ou até mesmo com diabetes. A glicose sobe muito mais nessas pessoas do que deveria. Então, baseado nessas 3 observações que eu citei para vocês, as pessoas afirmam que uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, produz resistência à insulina e, por causa disso, aumentaria o seu risco de vir a desenvolver diabetes. Mas será que isso é verdade? Porque se for, eu acho que a gente deveria pausar aqui o podcast, sair correndo para comprar arroz, macarrão e batata, né? Para evitar o diabetes. Então vamos ver quais são os problemas relacionados a esse raciocínio. Porque intuitivamente, você que está me escutando sabe que isso não pode ser verdade. E por que você sabe isso? Porque seria um grande paradoxo. Afinal, nós sabemos que uma dieta low carb ou cetogênica é sabidamente capaz de melhorar o diabetes, por vezes inclusive colocar o diabetes em remissão, como nós já explicamos mais de uma vez aqui no podcast Comida Sem Filtro. Não faltam ensaios clínicos randomizados em seres humanos com diabetes mostrando que o grupo sorteado para a dieta low carb ou para a dieta cetogênica tem uma melhora mais substancial na glicemia, na hemoglobina glicada, na insulina de jejum e, repito, muitas vezes consegue colocar a doença em remissão. E o paradoxo é o seguinte: como é possível algo ser ao mesmo tempo causa e tratamento eficaz da mesma resistência à insulina?
A resposta, pessoal, o que desata esse nó, o que resolve o paradoxo, é a diferença entre resistência à insulina patológica e resistência à insulina fisiológica. Vamos tentar entender, então, o que significa tudo isso. Algo fisiológico é algo esperado, adaptativo, saudável, normal. Isso é algo fisiológico. Algo patológico é o oposto. Será que existem outros exemplos de coisas que podem ser tanto fisiológicas ou adaptativas como patológicas, dependendo do caso? Sim, tem vários. E aqui eu vou dar para vocês uns exemplos que vocês vão entender então como uma analogia para poder compreender melhor a questão da resistência à insulina patológica versus fisiológica. Vamos lá. Pressão alta. Pressão alta é algo ruim? Sim, né? Acho que todo mundo sabe que pressão alta é uma coisa ruim. Mas eu vou dizer para vocês que depende. Depende por quê? Porque o exercício físico, por exemplo, é uma coisa que agudamente eleva a sua pressão arterial sistólica, a pressão mais alta. E, no entanto, todo mundo sabe que o exercício físico é bom para a sua saúde cardiovascular e, inclusive, está associado com melhora da pressão alta. Então, como algo que causa elevação da pressão pode ser ao mesmo tempo bom para tratar pressão alta? Estou me referindo ao exercício. A explicação é a seguinte, é que existe um aumento fisiológico, adaptativo da pressão arterial durante o exercício. O coração precisa bater mais rápido, precisa bater com mais força para bombear o sangue que os músculos estão precisando. Isso, por uma questão hemodinâmica, vai produzir uma elevação fisiológica temporária da pressão arterial. Mas isso não é patológico, isso não é uma doença, isso é adaptativo, isso é correto, isso é normal. E pelo contrário, as consequências no médio e longo prazo da prática regular de exercícios é uma melhora da hipertensão, é uma redução da pressão arterial na maior parte do tempo. Então vocês lembram quando eu falei ali em cima que a gordura saturada produz um aumento agudo da resistência à insulina? Esse aumento agudo da resistência à insulina é adaptativo, é normal, é fisiológico. Por quê? Porque quando você fornece essa fonte de energia, a gordura, e ela passa a ser utilizada pelo músculo porque ela está disponível, você forneceu no estudo para uma pessoa que estava em jejum, os ácidos graxos livres têm um efeito sobre as células musculares de deixar essas células temporariamente resistentes à insulina. Por que isso é adaptativo? Porque nem todas as células do corpo podem usar esses ácidos graxos assim de forma imediata, mas o músculo pode. Outras células, como as do sistema nervoso central, conseguem utilizar basicamente glicose. Então faz sentido, nessa situação de uma pessoa em jejum que recebeu uma sobrecarga de gordura na dieta e 30 minutos depois você vai medir a resistência à insulina, que esta pessoa esteja com mais resistência à insulina, porque o músculo está recusando a glicose para poupar essa glicose para o sistema nervoso central. Isso é adaptativo naquele momento. Vamos ver um outro exemplo. Taquicardia, coração bater muito rápido. Taquicardia é uma coisa ruim, né? Depende, pessoal. Se for uma taquicardia por causa do exercício, é uma coisa esperada, é uma coisa normal e que, aliás, tem que acontecer. Se você não tivesse essa resposta de aumento da frequência cardíaca no exercício, você poderia acabar tendo uma hipotensão, ter uma queda de pressão, desmaiar. É uma resposta adaptativa. Agora, ter a frequência cardíaca muito elevada em repouso, frequentemente é uma arritmia cardíaca, é uma doença. Então, o mesmo fenômeno, taquicardia, pode ser fisiológico, normal e adaptativo, ou pode ser uma doença. Então, o problema da gente pensar em mecanismos é que a gente pode fazer e frequentemente faz confusão. Então, só para sedimentar bem o conceito, a gente pode dizer que o aumento da pressão arterial que ocorre concomitantemente ao exercício físico é um aumento da pressão fisiológica, enquanto que uma pressão arterial elevada em repouso é uma hipertensão patológica. Tá bem? Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso.
É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. Agora que a gente já entendeu bem os conceitos, vamos voltar à questão da resistência à insulina e do diabetes. Qual é o grande determinante da resistência à insulina patológica, aquela que está associada com doença, aquela que, quando muito exacerbada, provoca o diabetes tipo 2? Qual é o grande determinante deste tipo ruim de resistência à insulina? É a quantidade de gordura visceral do indivíduo. Assim, pessoal, qualquer estratégia que produza emagrecimento significativo, com perda de gordura visceral, vai reduzir a resistência à insulina patológica, a resistência à insulina que nós queremos reduzir. E é por este motivo que diferentes intervenções podem melhorar de tal forma a resistência à insulina a ponto, por exemplo, de conseguir colocar o diabetes tipo 2 em remissão, desde cirurgia bariátrica, passando por dietas restritivas de calorias à base de shakes, passando por contagem de calorias, passando por dieta low carb ou cetogênica. Qualquer estratégia que você utilizar que produza uma redução significativa da gordura visceral vai melhorar a resistência à insulina patológica, que é o que nós queremos. Ah, mas e se eu fizer uma dieta cetogênica, isso vai aumentar a minha resistência à insulina? Não, aumenta a resistência à insulina fisiológica, aquela que você espera que aumente quando você não está consumindo carboidratos e o corpo está usando gordura como fonte de energia. E aí a pergunta retórica é a seguinte: qual o problema de ter uma resposta mais exacerbada ao consumir 75 gramas de glicose, que é o que se faz naquele teste de tolerância oral à glicose, em uma pessoa que está num estado de resistência à insulina fisiológica, justamente porque ela está fazendo uma dieta na qual ela não consome glicose? Tá certo? O problema é ter resistência à insulina patológica, que você está consumindo glicose e tendo respostas anômalas. Mas se você está fazendo uma dieta cetogênica na qual você consome muito pouco carboidrato, o fato de que se você fosse consumir muito carboidrato, você teria um pico de glicose mais elevado do que o normal, é um problema só teórico, ele não é um problema real, porque você, por definição, não está consumindo grande quantidade de carboidrato. Caso contrário, você nem teria a resistência à insulina fisiológica que ocorre em quem está fazendo uma dieta, por definição, de muito baixo carboidrato. Deu para entender? Inclusive, a maior evidência de que se trata de uma situação adaptativa, fisiológica e não de uma doença não patológica é que essa resistência à insulina fisiológica que acontece quando se está fazendo uma dieta de baixo carboidrato, ela é completamente reversível em 3 dias. Se vocês olharem nas instruções para a realização de um teste de tolerância oral à glicose, ali vai constar que deve haver um consumo normal, entre aspas, de carboidratos por pelo menos 3 dias, para que o teste seja fidedigno. Então não é nenhuma novidade o fato de que a resistência à insulina fisiológica, que é fisiológica, que não é doença, ocorre na vigência da restrição de carboidratos. O oposto já não é verdadeiro. Você não consegue resolver um diabetes tipo 2 em 3 dias, porque aí você está falando de uma resistência à insulina patológica. E para essa melhorar significativamente, é necessário haver emagrecimento e perda de gordura visceral significativa, o que não acontece em 3 dias. Então, essa é a diferença da resistência à insulina fisiológica, que é algo adaptativo e normal durante uma dieta low carb ou cetogênica e inclusive durante o jejum prolongado a mesma coisa acontece, versus uma doença que é a resistência à insulina patológica causada por excesso de gordura visceral. E por fim, por que não comentar um pouquinho sobre mecanismos? Eu já disse em outro episódio aqui do podcast, não é que eu não goste de mecanismos, eu gosto, eu acho legal. A gente só tem que se conter para não sair
arrotando regras baseado em problemas fictícios que você pensa que deveriam ou poderiam acontecer por causa de determinado mecanismo. Uma vez que a gente saiba o que acontece e o que deixa de acontecer, e a gente sabe isso pelos ensaios clínicos randomizados, por exemplo, nós sabemos que uma dieta low carb cetogênica melhora a resistência à insulina patológica, mas provoca resistência à insulina fisiológica, isso a gente já sabe. Bom, aí a gente pode especular sobre os mecanismos. E o mecanismo, eu já pincelei para vocês antes, tem a ver com o efeito que os ácidos graxos, a gordura, tem ao ser utilizada pelas células musculares. Quando a célula muscular passa a usar a gordura como fonte de energia, ela passa a, entre aspas, recusar a glicose. E por isso, quando a pessoa come uma grande quantidade de glicose, estando nesse estado em que o músculo já está usando a gordura como fonte de energia, o pico de glicose no sangue é maior, e é isso que o teste de tolerância oral à glicose mostra nos indivíduos que estão fazendo dieta cetogênica. Portanto, qualquer estratégia que provoque esse fenômeno de ter uma quantidade maior de ácidos graxos livres circulantes, seja o consumo agudo de bastante gordura saturada, seja um jejum prolongado, porque o que acontece num jejum prolongado? A pessoa está 36 horas só tomando líquidos. Neste caso, o corpo está usando gordura como sua fonte de energia, de modo que se você fizer nesta situação de um paciente num jejum prolongado um teste de tolerância oral à glicose, você vai ver uma elevação anormal da glicose desse indivíduo. E seria bizarro, embora eu já tenha ouvido gente afirmar isso, mas é obviamente bizarro sugerir que o jejum possa causar diabetes no futuro. As pessoas estão confundindo um fenômeno agudo, fisiológico e adaptativo com um problema crônico e patológico que não é causado e não pode ser causado pela ausência de comida. A gente desenvolve resistência à insulina e diabetes tipo 2 pelo que a gente come, não pelo que a gente deixa de comer, é pelo fato de acumular gordura visceral. E para terminar, um comentário. Eu realmente penso que se a pessoa quiser maximizar o efeito de uma dieta low carb no sentido de melhorar a resistência à insulina patológica, talvez a pessoa deva mesmo evitar o excesso de gordura saturada e procurar mais fontes de gordura monoinsaturada, como azeite de oliva, abacate, e de gordura poliinsaturada, como peixe, frutos do mar e oleaginosas. Não significa que a pessoa não pode comer carne ou não pode consumir laticínios, mas existe alguma sugestão de estudos na literatura de que realmente você consegue somar, se você fizer a low carb voltada para diabetes, com uma ênfase mais em gorduras insaturadas do que saturadas. Agora, que é fato que em ensaios clínicos randomizados em que isso não foi feito e que as pessoas podiam comer gordura saturada, é fato que ainda assim o grupo randomizado para low carb melhorou, e melhorou mais em geral do que o grupo para a dieta controle, que é uma dieta de baixa gordura. Porque, repito, o tipo e a quantidade de gordura podem até afetar agudamente a resistência à insulina fisiológica do indivíduo, mas havendo melhora da composição corporal e havendo emagrecimento, a resistência à insulina patológica melhorará. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.